Olá! Se você é cliente do Escritório Excel, provavelmente já me conhece. Se ainda não me conhece ou não é nosso cliente, me chamo Caroline e atualmente faço parte da área tributária do escritório. Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje é a tão esperada reforma tributária. E com certeza você já deve ter ouvido falar algo sobre ela. Sim, ela já é uma realidade e que já está sendo regulamentada. Deixei na descrição desse vídeo o link para o nosso material de apoio, preparado para você que gosta de imprimir e fazer suas anotações. Isso facilitará na hora de enviar suas dúvidas para nós, ok? Bom, vamos lá! Em termos de legislação da reforma tributária, temos até agora a Lei Complementar 214 de 2025, que instituiu a reforma. Desde a promulgação da Emenda Constitucional, lá em 2023, deu-se início a um processo de reformulação estrutural no sistema tributário brasileiro. Como pilares da reforma, teremos a incidência ampla sobre bens, direitos e serviços. Uma grande mudança no modo de pensar em tributação. Atualmente, se você é um prestador de serviço, você paga impostos sobre serviços, o famoso ISS, que é destinado aos municípios. E se você é uma indústria ou comércio, você paga impostos sobre a comercialização e industrialização de produtos, como o ICMS, que é destinado aos estados. Com a reforma, essa divisão acaba. Toda empresa, seja ela prestadora de serviço, ou comércio, ou indústria, vão pagar os mesmos impostos. Como segundo e terceiro pilares, teremos a eliminação do conceito de não cumulatividade que temos hoje, com muitas restrições, e passamos para a ideia de não cumulatividade plena e crédito financeiro, apurado por meio do documento fiscal, com restrições apenas a insumos de uso pessoal. Ou seja, se você comprou e vai ser utilizado para a empresa e sua atividade fim, poderá ser creditado o imposto pago na operação de compra. E um dos principais pontos da reforma e a principal razão pela qual ela foi criada é a simplificação do sistema. O governo não busca com a reforma um aumento da carga tributária. Porém, ao estudarmos sobre o assunto, notamos que alguns setores serão beneficiados. Já outros terão sim aumento na carga tributária. Quando o governo fala que não busca aumento na carga, é sobre a ótica do recebimento, quanto ele arrecada em sua totalidade. Mas, ao mesmo tempo, a reforma busca mais transparência tributária. Você finalmente conseguirá distinguir o valor dos impostos e o valor do produto quando fizer uma compra. Hoje compramos um produto e não sabemos qual é o valor dos impostos daquela compra, não é mesmo? E isso será resolvido com o fim da bitributação, pois o imposto será cobrado por fora, ou seja, ele incidirá apenas sobre o valor líquido do produto e não sobre ele mesmo. O fim da guerra fiscal. Essa é uma grande polêmica. Mas, se você é uma indústria ou um comércio, você bem sabe que em nosso país temos diferentes alíquotas estaduais. E esses estados brigam entre si para obter maior arrecadação, dando benefícios fiscais para empresas que tragam arrecadação para o seu estado. Isso acaba com a reforma, pois, em regra, o imposto será pago ao local de destino do produto. Então, onde houver entrega, transferência, ali ficará o imposto. Vou explicar para você do que se trata essa reforma e, após as regulamentações serem aprovadas pelo Congresso, conseguiremos personalizar a explicação e orientação para cada segmento que faz parte da nossa carteira de clientes. Então, os impostos mais famosos que todo empresário sabe de cor são PIS, COFINS, CSLL, RPJ, ISS, ICMS e IPI. Destes 7 impostos, 2 deles não serão atingidos por essa fase da reforma tributária, ok? São o IRPJ e o CSLL. Estes continuarão normalmente. Os outros 5 impostos que aparecem na nossa imagem, 4 deles serão unificados através do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A alíquota do IVA está prevista em aproximadamente de 7,5%. Uma alíquota alta, né? Mas dentro dela estarão contemplados 4 tributos: PIS, COFINS, ICMS e ISS. E ele será dividido em 2 partes, por isso vocês já ouviram falar em IVA dual.
CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços da Esfera Federal, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Esfera Municipal e Estadual. Essa alíquota que eu disse que está prevista em 27,5% será dividida entre a CBS e o IBS. A CBS em torno de 9% e o IBS aproximadamente 18,5%. Notem que eu sempre menciono aproximadamente, por volta de, porque ainda não temos uma alíquota definitiva, ok? O conceito do IVA é a aplicação de não cumulatividade. Isso é, você poderá se apropriar de créditos nas aquisições. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Um distribuidor atacadista que revende sapatos comprou um tênis da fábrica por R$40 e ele vai revender para outro distribuidor da cadeia por R$65. Considerando como exemplo uma alíquota de 27,5%, como ficaria o IVA nessa operação? 27,5% de R$65 daria R$17,87. Mas ele tem o crédito do imposto da compra que ele fez. Então, a alíquota deve ser aplicada somente sobre o lucro dele, o valor que ele agregou ao produto. Por isso o nome IVA, né? Imposto sobre o valor agregado. Então a conta ficaria assim: R$65 menos R$40, que foi o valor que ele pagou na compra, chegamos em R$25. Esse é o valor do lucro dele. E a esse valor aplica-se o IVA de 27,5%. E o valor real de imposto que ele pagará é de 6,87 centavos. É uma verdadeira mudança, né? Aqui, no final da nossa imagem, temos uma comparação do preço final com a tributação atual e o preço final com a nova tributação. Hoje, com a tributação e o imposto sendo aplicado em todas as etapas da cadeia, teria um preço final de R$ 179,74. Com a reforma, esse valor cai para R$ 127,50, que é exatamente 27,5% do valor líquido do produto, que foi de R$ 100. Isso é possível porque cada etapa da cadeia pagou uma parte do imposto. Tá, Carol, aí você deve estar se perguntando, e no caso de uma empresa prestadora de serviços que não revende, não industrializa, isso é, não tem compra significativa de insumos, como ficariam meus créditos? Então, lembra que no início eu disse que alguns setores teriam aumento na carga tributária? Pois são exatamente em sua maioria as empresas prestadoras de serviço as mais prejudicadas com a reforma. As empresas prestadoras de serviço terão poucos créditos para tomar, o que naturalmente trará um aumento na carga tributária. Porém, para alguns setores de serviços, já existem propostas de redução na alíquota do IVA. Veja alguns como exemplo. Profissões regulamentadas, por exemplo, contador, engenheiro, advogado, eles terão redução de 30% na alíquota do IVA. Empresas com atividade de locação de imóveis, por exemplo, terão redução de 70%. Escolas, serviço de saúde terão redução de 60%. Bares e restaurantes, redução de 40%. E existem outras, poucas reduções, mais específicas, com critérios que falaremos com os setores em particular. Essa lei, pessoal, é o nosso material de estudo, é o que temos até o momento. A expectativa é que as demais regulamentações sejam aprovadas ainda este ano, para assim iniciarmos o ano teste em 2026. Agora vamos falar sobre a transição para o novo modelo, como vai funcionar. Então já falamos, a CBS unificará o PIS e a COFINS. O início da cobrança da CBS será em 2026, é a tal fase de testes. Será cobrada a uma alíquota de 0,9%. Isso pode ser compensado no recolhimento do PIS e COFINS ou dispensado o recolhimento, caso haja entrega de todas as obrigações acessórias, inclusive o documento fiscal eletrônico no novo layout. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Em 2027, a CBS já começa a ser cobrada de forma integral e teremos então a extinção do PIS e COFINS, ok? E o IBS? O IBS unificará o ICMS e o ISS. Também tem início da cobrança em 2026, na fase de testes, será cobrada uma alíquota de 0,1% e também pode ser compensada ou dispensado o recolhimento caso entregues as obrigações.
Aí, a partir de 2029 até 2032, está prevista uma redução gradual do ICMS e do ISS e um aumento proporcional do IBS. E, finalmente, em 2033, serão extintos o ICMS e o ISS. E pode comemorar. ICMS-ST, DIFAL e tudo que o ICMS traz com ele acabará. Mas, Carol, e o IPI, como fica? A partir de 2027, ficam reduzidas a zero as alíquotas do IPI. Inicialmente, a ideia era extinguir o IPI, mas ele ainda deve ficar para alguns produtos. Em regra, ele é substituído pelo IS, Imposto Seletivo, conhecido como Imposto do Pecado. O IS incidirá sobre cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes, veículos, embarcações, aeronaves. Importante frisar que o IPI ficará para produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus. Este período será desafiador para nós, profissionais da área tributária. Por isso é muito importante contar com profissionais comprometidos e qualificados. Nossa equipe está empenhada neste novo desafio para fazermos essa transição da melhor forma. Agora vamos falar sobre o novo documento fiscal eletrônico e sua importância. A Receita Federal divulgou um novo layout da nota fiscal com os campos dos novos impostos e demais alterações. É de extrema importância que você verifique com o seu sistema emissor se ele já se adequou ao novo layout que entra em vigor agora em outubro. E para evitar que a partir de janeiro suas notas sejam rejeitadas. Sim, isso mesmo. A nota fiscal que estiver com preenchimento incorreto será rejeitada. E para você que é prestador de serviço e utiliza o sistema do município para emitir suas notas fiscais, fique tranquilo. O município tem duas formas de se adequar aos novos campos. Uma forma é por emissão própria, com compartilhamento das informações com a plataforma nacional, ou ainda utilizando o emissor gratuito na própria plataforma nacional. O município de Indaiatuba já se posicionou sobre as alterações. Fique tranquilo, poderá continuar utilizando o mesmo sistema. Acompanharemos o posicionamento dos outros municípios e disponibilizaremos a vocês novidades que surgirem. O nosso departamento responsável irá orientar quanto ao cálculo por fora, alíquota e preenchimento dos novos campos. Então fique ligado, ok? Além disso, a partir de julho de 2026, haverá uma alteração no CNPJ e ele passará a ser alfanumérico, ou seja, o cadastro das novas empresas será uma mistura de letras e números. E os sistemas precisam estar preparados para aceitar esse tipo de cadastro, inclusive nas suas compras. Você deve estar se perguntando, por que estamos enfatizando tanto sobre o novo documento fiscal eletrônico? A reforma está trazendo uma novidade no formato de apuração dos impostos, e a nota fiscal será o pivô desse sistema. A previsão é que haverá um sistema da Receita que fará uma apuração assistida, ou seja, a Receita irá, através das suas notas fiscais, apurar qual o seu débito e qual o seu crédito. Então é de suma importância que você emita o documento eletrônico com informações corretas e confira nas suas compras se o documento está correto também. Lembra do que eu falei lá no início? Se você fizer esse preenchimento correto já em 2026, ficará dispensado do recolhimento dos novos impostos nesse ano teste. Então não perca tempo, ok? Ainda sobre os créditos. Esperamos mais regulamentações para esclarecer algumas dúvidas, mas o que temos de informação até agora é que tudo que for utilizado para a atividade fim da empresa poderá se creditar. Certo, Carol, mas como apuraremos o crédito? Através de suas notas de compras. Então, se seu fornecedor costuma não entregar nota fiscal na venda, é muito importante fazer a solicitação a ele, pois compra sem documento é crédito perdido, ok? E crédito perdido quer dizer mais imposto a pagar. Aproveito para dizer que para captar todas as movimentações da sua empresa, precisamos dos certificados digitais em formato A1. Se você ainda não possui, esse é o primeiro passo para iniciar a sua organização para a reforma. Providencie o certificado até o final desse ano. Fale comigo que te passo um contato para emitir, ok? Ainda sobre créditos. Hoje, se você compra uma máquina para sua produção, você se credita do ICMS em 48 vezes se o seu fornecedor for de fora do estado, certo? Com a reforma, você pode tomar crédito integral. Então, aí vai uma dica. Se
se você vai investir em um ativo imobilizado em 2026, avalie se não vale a pena esperar um pouco e investir no início de 2027 e assim se creditar de imediato. Mas aí vem uma novidade. A empresa só poderá se creditar do valor se o imposto foi pago pelo fornecedor. É isso mesmo. Se você fez uma compra da empresa X e tem R$200 de IBS e CBS daquela compra, você só poderá se creditar desse valor quando a empresa X pagar o devido imposto. Esse é o famoso crédito financeiro. É muito importante que nesse momento o setor de compras da sua empresa avalie seus fornecedores. Se ele não apresenta uma certidão negativa, se ele possui débitos, vale a pena ter uma conversa com ele ou reavaliá-lo se for o caso. Pois, novamente vou dizer, crédito perdido é mais imposto a pagar. Aí, da mesma forma, os seus clientes vão avaliar você, ok? É uma mudança de conceito, pessoal. É um início de uma era de autofiscalização. E eu sei que é muita informação, mas é importante citarmos os principais pontos de atenção para que você inicie o seu planejamento para essa nova fase. Agora atenção, se você possui fornecedores que são do Simples Nacional, caberá uma análise. Será facultado ao optante pelo Simples Nacional recolher a CBS e o IBS por dentro ou por fora do DAS. Como vai funcionar? Ao optante pelo Simples Nacional que quiser recolher a CBS e o IBS por dentro do Simples Nacional, como ele já faz hoje, ele não poderá tomar créditos e ele vai passar os créditos para o seu cliente a uma alíquota menor, exatamente a alíquota destacada no DAS. Isso, inclusive, será informado na nota fiscal emitida pela empresa do Simples. E ao optante que recolher nos termos da reforma, ou seja, por fora do DAS, ele poderá tomar créditos e assim passar créditos para seu cliente em alíquota integral. Essa opção será feita semestralmente e já começa em 2026 para valer em 2027. Então, importante, acompanhe essa opção do seu fornecedor Simples Nacional, pois isso impactará na sua tomada de créditos. E se você quer saber um pouco mais sobre como funcionará a reforma para o Simples Nacional, fizemos um outro vídeo, bem parecido com esse, onde me aprofundo um pouco mais no assunto. Se quiser, é só me pedir o link, ok? Sei que você deve estar com muitas dúvidas e, na verdade, estamos só iniciando as análises da reforma e demais regulamentações virão para complementar essas informações. Este é um panorama geral dos principais pontos para ajudar você a iniciar as reflexões sobre a tributação da sua empresa. Então, pessoal, para resumir, o que será importante para você se planejar para a reforma? Providencie um certificado digital A1, caso ainda não tenha feito. Só me pedir o contato por e-mail. Adaptar seus sistemas para as novas diretrizes da reforma, inclusive para evitar a rejeição de notas fiscais. Qualquer dúvida sobre isso, envie um e-mail para o Caleb e o Daniel, que eles vão te ajudar. Analise suas entradas, de quem você compra, se essa empresa te passará créditos integrais ou reduzidos, quais compras te darão crédito. Analise também se os seus pagamentos de tributos estão em dia, pois isso impactará profundamente na questão de passar os créditos para os seus clientes. Analise também o impacto das novas alíquotas, impactos nos departamentos de compra e financeiro, principalmente para rever o preço de venda de seus produtos e fluxo de caixa. Por exemplo, como um exercício prático, pegue um produto da sua empresa e chegue no valor líquido de venda desse produto. Ou seja, retire o valor dos impostos que hoje você calcula por dentro. ICMS ou ISS, PIS, COFINS, esse será o valor do seu produto. E por fora você cobrará o IVA, a uma alíquota exemplar de 27,5%. Como ficará o preço final do seu produto? Maior ou menor? E o que você terá de crédito pode suprir essa diferença no preço? Essa análise tem que ser feita nos próximos meses, para se prepararem para essa nova modulação, ok? Mas não se apavore, temos tempo. 2026 será o ano também para simularmos, discutirmos, testarmos e revermos processos, para assim, em 2027, sua empresa estar preparada para realmente iniciar a nova tributação. O que precisa ser feito ainda esse ano, para já iniciar em 2026, são as adaptações para o novo documento fiscal eletrônico, combinado? Estarei à disposição para esclarecer suas dúvidas, que sei que surgirão.
E como vai funcionar, Carol? Envie suas dúvidas para mim por e-mail, nesse que está passando aqui na tela, porque graças a Deus temos muitos clientes e não conseguirei atender todos ao mesmo tempo, ok? Então, em outubro, começarei a retorná-los e agendar reuniões com vocês, talvez até mesmo em grupos, para discutirmos juntos as melhores estratégias para o seu segmento. Será um prazer poder ajudá-los nessa nova etapa. Muito obrigada e bons negócios!